Olá, pessoal, paz, tudo bem? Eu sou a Yasmin e nós estamos começando mais um episódio do podcast Papo Reto Luiz e Bídia. Estamos aqui com um convidado super especial, o Brenner, para falar de um tema mega importante, que é carne versus espírito, um verdadeiro adorador. Brenner, tudo bem? Tô ótimo, você? Seja bem-vindo, eu tô ótima. Se apresenta um pouquinho. Meu nome é Breno, como ela disse. Faço parte aqui do Mundo Sinai, toco aqui no Louvor, sou tecladista, também diácono, casado, tenho a minha filhinha que já faz 2 meses, né? Fazer 3 meses dela. E tô aqui para tentar ajudar a esclarecer tudo aquilo que for necessário. Amém, obrigada. Vamos então começar. A primeira pergunta, eu queria falar sobre os músicos, porque hoje em dia nós vemos que eles são muito criticados. São diversos e assim, o pessoal acaba englobando todos os músicos, né? Sendo que nem todos são assim, mas por que eles são tão criticados e por que os bateristas têm uma péssima fama? Então, vamos lá. É um pouco complexo, mas dá pra gente explicar um pouco rápido. Primeiro, os músicos, né? A gente tem a visibilidade, querendo ou não. Então, hoje as pessoas olham muito pra gente como músico e o nosso testemunho é muito importante. Sim. Infelizmente, a gente tem aí pessoas que dão um bom testemunho como músico e outros que não dão. Então, a gente acaba generalizando em algumas vezes. Mas agora, em relação ao baterista, é um pouco mais complexo, né? Que já existe essa fama aí, eu conheço essa fama bem. Graças a Deus não sou baterista, tô brincando. Porém, um dos instrumentos que tem mais visibilidade é a bateria. E um dos instrumentos que as pessoas têm mais simpatia é a bateria. Na maioria das músicas que a gente ouve desde novo, a gente ouve um som que tem relação com a bateria. Sim. Então, quando você vem na igreja, ainda mais pela música que está em alta, que é o worship, que tem muita bateria, traz mais visibilidade. Então, a gente olha só para um tipo de músico dentro da igreja, que é o baterista, e a gente traz essa forma do baterista. Eu acredito que seja isso também. Pode haver outras questões, mas eu acredito que o baterista tem essa fama justamente pela visibilidade que ele tem dentro da música. Você vê que hoje a bateria é essencial, né? Sim. Você pode ter o teclado, a guitarra, mas tem que ter o baterista ali para fazer aquele tribal ali que o pessoal gosta bastante. Então eu acho que a questão de você dar visibilidade atrai esse ponto aí que você tocou. Ai, obrigada. Realmente, né? E a segunda é: como podemos expressar a nossa adoração ao Senhor sem demonstrar um sentimento? Porque nós vemos que muitas pessoas usam o instrumento para se aparecer, para ter aquela fama, aquela visibilidade. Como expressar isso? Então, hoje a parte da música, né, ela, querendo ou não, tem emoção, porque faz parte, é uma arte, Sim? mas hoje eu preciso entender o ponto certo sobre isso, sabe? Eu não posso deixar que a emoção me aflora tanto que eu demonstre mais sobre mim do que aquilo que Deus ele quer fazer em mim, Sim. certo? Então, assim, uma ideia é conhecer e saber para quem eu estou fazendo, que esse é o mais importante, entender que a igreja ela tem essa necessidade de ouvir um bom louvor, mas entender que não está ali pelos músicos, mas está ali para o Senhor. Então, quando o músico ele entende para quem ele está fazendo, ele consegue de fato aí entender as suas emoções e não fazer para ele, para o seu bel prazer, se eu fiz alguma coisa ali diferente. Não. Eu estou fazendo para o Senhor e às vezes o mais simples é muito melhor. E o legal é que você falou já a próxima pergunta. Como não deixar a emoção te levar em meio à adoração? Então, como bem disse, né, é bem complexo justamente porque a gente é ser humano e vira e mexe a gente vai deixar um pouco a emoção nos levar, faz parte, mas como a gente falou aqui, eu preciso entender para que eu faço, Sim. sabe? Eu preciso entender que existem pessoas ali, como eu disse para você, que precisa, né? Gosta de ouvir aquele hino, aquela música, né? Então eu não posso deixar com que essa emoção ela se torne um palco para mim e eu sou o cara que devo ser adorado. Não, Sim. a adoração é pro Senhor, entendeu? Sim, sim. A próxima pergunta é um pouco sobre você. Nos conte como foi que você descobriu o seu chamado e o que precisa tecnicamente para exercê-lo. Então, eu comecei na bateria. Caramba! Eu comecei na bateria
Porém, eu gostei do teclado, eu tocava bateria olhando pro teclado. Uhum. Aí o teclado me chamou, eu olhei pro teclado, o teclado me olhou, a gente Amor à namorou um primeira pouco, vista. amor à primeira vista, e eu comecei a aprender teclado sozinho. O primeiro teclado que eu Caramba, que comprei incrível. fazia um som horrível. Meu Deus. O teclado acho que custou R$ 30, se eu não me engano, eu comprei de um amigo. O teclado era muito ruim mesmo. Então eu comecei a fazer uns barulhos com esse teclado. Uhum. Meu pai direto, minha mãe pedia para eu parar, meu irmão pedia em nome de Jesus. Mas eu fui devagarzinho comprando um teclado e melhorando, me aperfeiçoando. Não tive a oportunidade de fazer curso, né? Porque a igreja onde eu fazia parte não pôde me dar essa oportunidade. Porém, eu fui aprendendo, vendo vários vídeos no YouTube. Hoje já comprei cursos de pessoas que eu acredito que é muito importante na área da música. Mas hoje, para um músico fazer parte do Ministério de Louvor e até mesmo se primeira identificação Sim, e entender se o Senhor de fato chamou. É, Tecnicamente, eu acho muito importante. Eu acredito que o músico ele precisa fazer um curso, mesmo que você tenha um dom, né? Mesmo que você cresça, né? Com sim, esse desejo de aprender a tocar um instrumento, mas eu acredito que você precisa aprender, fazer um curso, você precisa crescer dentro desse ministério. E se de fato você orou ao Senhor, o Senhor confirmou no seu coração e você entendeu o que é do Senhor para a tua vida, cara, precisa se aperfeiçoar. Se você entende que é um dom, que você nasceu com esse talento, você precisa se aperfeiçoar. Então, tecnicamente, a gente precisa de fato evoluir, a gente precisa crescer, porque o talento te leva até um ponto. E falta a sim, parte da técnica que vai te levar para um outro ponto. sim. Que incrível. Nós recebemos uma pergunta muito importante, muito legal, e eu quero que você responda como tá, assim. Existem pessoas que exercem atividade na igreja que não seja o seu chamado para atender uma demanda? E como isso pode influenciar na adoração? Existe muito, ainda mais em igreja pequena, pessoas que às vezes não é chamada para aquilo, Sim, mas acaba fazendo porque precisa ajudar no corpo, né? Mas eu preciso entender até que ponto. Porque eu tenho um chamado e eu não posso viver o monte daquilo que Deus me chamou. Muitas vezes você pode encontrar alguém que foi chamado para ser pastor, mas vivendo como diácono. E a pessoa, de fato, pode servir como diácono sim, dentro da igreja, mas precisa entender aquilo que o Senhor chamou, como uma pessoa que pode ajudar na parte que a gente está falando, que é a parte da música, mas precisa entender o que o Senhor chamou e qual é o tempo disso. Porque se eu não entendo qual é o tempo disso, eu vivo preso dentro de um ambiente que não é para eu estar e eu posso prejudicar não só a minha vida, mas a vida dos outros ali, sim, sim, porque eu não fui chamado de fato. Então, para essa pessoa que está vivendo assim, orar ao Senhor, para o Senhor revelar no teu coração se de fato é isso que Ele quer para a tua vida. sim, sim. A próxima pergunta. Existem muitos músicos que decidem tocar também fora da igreja. Como separar? E há a possibilidade de conciliar os dois mundos? Então, vamos lá. A primeira coisa é como separar, né? Primeiro, eu particularmente não acho, não é muito legal, na minha opinião, Sim, porque a gente tem um testemunho para zelar. Só fazendo uma analogia bem rápido, a gente pode pegar aí times de futebol. Acho que o Fernandinho, cantor que usou essa expressão, ele falou algo muito importante que é: você não vê a torcida do Flamengo cantando o hino do Vasco. sim. Você não vê a torcida do Vasco cantando o hino do Flamengo. Porque na igreja eu vou cantar e eu vou adorar, eu vou usar o talento que Deus me deu, que eu uso Cara, na casa, em outro lugar. sim, Esse é um ponto que a gente pode pensar. Agora, existem pessoas que são profissionais, né? sim. E o ambiente vai dizer muito a respeito dessa pessoa, para onde ela está indo, sabe? Então, eu acredito que é algo que a pessoa precisa orar muito ao Senhor, ela precisa entender as motivações dela por estar ali, entender também o testemunho. Sim, Mas a gente não pode excluir a necessidade financeira de uma pessoa, o trabalho dela. Às vezes é o trabalho da pessoa, mas eu deixo essa reflexão. A torcida do Vasco não canta o hino do Flamengo, a torcida do Flamengo não canta Deus o me hino do livre cantar Vasco. o hino de outra torcida. Porém, existem pessoas que têm essa Sim, sim, necessidade e algo que precisa ser feito é conversa com o seu pastor, vê o que o seu pastor ele acha disso, dessa tua ideia de tocar fora, às vezes no meio secular. A gente sim, tem o outro ponto que é a respeito das pessoas que tocam em outras sim. igrejas também. Eu acho Uhum. isso muito legal, você apoiar outras igrejas, porque a gente é um corpo, mas dentro desse ponto que a gente está falando aqui, que é a pessoa tocar no secular, conversa com o seu pastor,
para ele te instruir da melhor maneira que você pode ali fazer. É tudo questão de direcionamento e obediência. Verdade. Bora lá. A última pergunta. Existem muitas pessoas inseguras, com enorme medo de começar a ser criticado. E pessoas que já fazem até parte do louvor, né? Sim. Nós vemos muito isso. Eu queria te perguntar, como é que a pessoa pode superar isso? Esse medo, como ela pode avançar, sabe? Se posicionar e seguir. Primeira coisa, tudo que a gente começa, a gente vai ser criticado em algum momento. A vida ela é feita de construção. Sim. E às vezes, essas pessoas que estão do seu lado, que vão te apoiar, essas pessoas que estão do seu lado, que de fato vão te criticar. A maneira de você lidar com isso é entender as críticas. Existem as críticas que são construtivas, Sim. e isso você leva para sua vida, e existem as críticas que de fato vêm para te derrubar. Se de fato o Senhor te chamou, Ele vai te sustentar e você vai se manter naquilo que Deus ele te chamou. Agora, se Deus ele não te chamou, pode ter certeza que você vai meter o pé dali. Existe a pessoa que foi escolhida de fato por Deus para viver aquilo e vai viver, mesmo com as críticas, com a dificuldade. Sim. O conselho que eu dou para essa pessoa é: continue. Se Deus te chamou, continue. Não são as críticas que vão te parar. As críticas vão te ajudar a crescer muito mais. Mete a mão de fato na bateria, mete a mão no teclado, mete a mão na guitarra, cante mesmo. Se Deus te chamou, vai. Vai que de fato você vai fazer bem naquilo que Deus te chamou. Agora, existe uma questão que é muito importante, Sim. que é a sua emoção. Você precisa saber lidar com isso. E então é muito bom se você conversar com o seu líder, conversar com alguém que de fato vai te ajudar a vencer essa batalha, essa luta. Eu tô quase entrando pro louvor também. Mas, não tá aqui, mas eu queria te perguntar, você tem algum conselho pra dar pra quem quer iniciar e tem esse medo? Então, como eu disse, se você quer iniciar e você entende que de fato o Senhor te chamou, e infelizmente existem pessoas que não têm dinheiro para Sim. começar a tocar um instrumento, faz como eu fiz. Vá no YouTube, tem muita aula no YouTube, você pode aprender ali. Existe a pessoa que toca na tua igreja que pode te dar uma ideia, pode te dar um conselho, e é muito bom, porque essa pessoa ali já traz uma visibilidade para você, já é Sim. alguém que pode te ajudar a evoluir, pode te indicar bons músicos para você aprender. Então a ideia é, se você tem um desejo, se você tem a vontade, se de fato o Senhor te chamou, cara, vai nessa que eu posso te dizer isso, o Senhor ele te honra. O Senhor vai te honrar. Ele é fiel, né? Ele é As fiel. palavras. Enfim, é isso. Muito obrigada. Por nada. Te agradeço. E eu também quero agradecer a você que tá nos ouvindo, nos acompanhando nesses episódios, né? É só o quarto de muitos. Enfim, obrigada, gente. Deus abençoe. Até o próximo. Tchau.